Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Salmo 71. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 11, dos versículos 1 ao 10, nasce num cenário de ruínas. A casa de Davi, outrora um cedro majestoso, agora é descrita como um tronco cortado. O povo vive sob sombras de injustiça, violência política, líderes corruptos, alianças sem fé. Mas é precisamente nesse tronco morto, no ponto onde já ninguém espera nada, que Deus realiza o inesperado. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes surgirá um ramo. E o evangelho sempre começa assim: Deus fez nascer vida onde o ser humano só vê morte. Isaías não diz do tronco de Davi, mas do tronco de Jessé. E por quê? Para indicar um recomeço humilde. Jessé não era rei, era apenas o pai de Davi. O Messias não surge do centro do poder, mas da simplicidade de Nazaré. Ele não nasce no palácio, mas na manjedoura. A salvação não chega pelo brilho das coroas, mas pelo esplendor da obediência. No rebento, Isaías já desenha o rosto de Cristo, uma esperança modesta, silenciosa, mas irresistível. E o profeta descreve o Messias como ungido pelo Espírito em 6 faces, que formam uma plenitude. E vejamos bem as características dessas 6 faces. A primeira, o espírito de sabedoria, uma visão ampla, discernimento divino. A segunda, inteligência, compreensão profunda dos corações. Terceiro, conselho, uma direção segura para vidas perdidas. O quarto, fortaleza, coragem para enfrentar o mal e erguer os caídos. O quinto, ciência, o conhecimento que brota da intimidade com o Pai. E o sexto, temor do Senhor, o amor reverente que o torna plenamente obediente. E o reinado do Messias não será baseado em força militar, mas em espírito, graça e verdade. O mundo procura reis que dominem. Deus envia um rei que serve. E Isaías destaca um detalhe precioso. Ele não julgará pelas aparências. No mundo saturado de superficialidade, Cristo olha ao interior. Ele não se deixa guiar pela beleza dos rostos, mas pela verdade dos corações. Seu julgamento não oprime o pobre, pelo contrário, ele defende o fraco, ele levanta o injustiçado, ele desfaz a mentira com a palavra da sua boca, ele esmaga o mal pela fidelidade ao Pai. Este juízo não é terror, mas libertação. Cristo é o juiz que vem para devolver dignidade aos que foram pisados. E a poesia de Isaías explode em imagens surpreendentes. Lobo e cordeiro caminham juntos, leopardo e cabrito repousando lado a lado, criança pequena brincando com a serpente. Nada disso é ingênuo, é teologia pura. Isaías está anunciando a reconciliação universal inaugurada pelo Messias, onde Cristo reina. A hostilidade cede lugar ao abraço, a violência se converte em comunhão. Os inimigos se tornam irmãos. É a criação voltando ao seu desígnio original, o Shalom, plenitude e harmonia de vida. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 10, dos versículos 21 ao 24, Jesus aparece precisamente como esse Messias, cheio do Espírito, revelando o coração do Pai aos pequenos. A profecia se transforma em rosto, o rebento se torna voz, a esperança se torna presença. E Lucas registra algo raríssimo nos evangelhos. Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. Essa é uma janela aberta para dentro da própria Trindade. Jesus não apenas ensina, ele transborda. Sua alegria não vem de circunstâncias humanas, mas da comunhão eterna com o Pai e o Espírito. A alegria de Cristo é teológica antes de emocional. É a alegria de quem sabe que o plano do Pai está acontecendo. É a alegria do Messias que vê os humildes acolhendo o reino.
E no mundo de tristezas rápidas e alegrias frágeis, Jesus nos revela que a verdadeira alegria nasce da obra do Pai. E Jesus proclama: Eu te louvo, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. E aqui está o coração do Evangelho: Deus resiste aos autossuficientes e abre seus mistérios aos simples. Não é questão de intelecto, mas de postura. Os sábios são os que confiam em si, os pequeninos são os que confiam em Deus. O reino não entra por diplomas, mas por humildade. A porta é curta demais para quem se acha grande. Assim como o rebento nasce de um tronco humilhado, também a revelação nasce de um coração humilde. E Jesus continua: Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aqui está o centro dessa cristologia lucana, ou seja, no Evangelho de Lucas. Somente Cristo revela ao Pai. Não existe atalho, não existe outro caminho, não existe conhecimento de Deus se ele não for dado pelo Filho. Ele não é apenas o Messias, ele é o intérprete do Pai, o transparente do Pai, o ícone vivo do Deus invisível. Em Isaías, o Messias é ungido pelo Espírito para conhecer o Senhor. Em Lucas, esse Messias revela o Pai ao mundo. E Jesus se volta aos discípulos, não à multidão, e declara: Felizes os olhos que veem o que vedes. Muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. Quiseram ouvir o que ouvis e não ouviram. Aqui se cumpre Isaías 11. Os profetas contemplaram de longe, os discípulos vêm de perto. O rebento esperado, o ungido do Espírito, está ali diante deles. E nessa caminhada do advento, nós devemos aprofundar todo o nosso mistério de fé. Em Isaías, o que é visto como um sonho, agora os discípulos têm a oportunidade do Deus que está perante eles. E Jesus não está lhe dizendo isso para inflá-los, mas para despertá-los. O encontro com Cristo é sempre um privilégio que existe resposta. E podemos nos perguntar: o que esse evangelho pede de nós? Humildade? Docilidade ao espírito? Alegria sobrenatural? Contemplação agradecida? Gratidão é o único modo adequado de viver diante desse som. Som das palavras de Jesus. E tal som nos leva a viver diante do dom, o dom do Espírito. Então vejamos bem, gratidão é o único modo adequado de viver diante desse dom. E que, nessa caminhada do advento, possamos verdadeiramente deixar que a luz de Cristo invada nossos corações, para que sejamos mais gratos. E gratidão, ela se transforma em atitude. Atitude se transforma em ação. E ação moderada, justa e verdadeiramente pautada em Deus, ela se torna libertação para as nossas próprias mazelas e as mazelas do próximo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.